Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, decidi das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com o espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, esses três, o maior destes é o amor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Caos NKVK. E hoje eu venho contar para vocês um testemunho de vida. Sim, eu preciso contar para vocês de um milagre na minha vida. Eu comecei com esse versículo da Bíblia em 1 Coríntios 13, onde fala do amor, que ele é o que prevalece, e realmente o amor do Senhor prevalece sobre as nossas vidas. A fidelidade do Senhor, ela é única. Nós somos infiéis, mas o Senhor, ele é fiel a nós até o fim. Bom, a minha história começa no ano de 2019, quando eu conheci o meu marido. Ali eu busquei respostas do Senhor se realmente era para eu estar ali. Escutei várias coisas. Fui atacada várias vezes por pessoas que se diziam amigas, que eram cristãs, mas pessoas me apontaram o dedo, me julgaram e eu orei. Eu fui no Senhor buscar dele a resposta. E um dia eu conversando com uma prima minha, ela falou assim: não perde a sua bênção. E no outro dia eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: não perde a sua bênção. E eu fiquei guardada com aquilo. E eu decidi investir neste relacionamento. Tinha propostas de ir embora para outro país, para estudar, fazer minha carreira, mas eu queria ter um relacionamento amoroso, eu queria ter alguém. Pensei muito, eu orei bastante, eu busquei muito no Senhor, eu e o Senhor, porque as vozes lá fora falavam completamente o contrário. Muito. Eu fui muito magoada em relação ao meu relacionamento. Em um determinado momento, ele estava em férias no ano de 2020 e falou: nós vamos morar com os meus pais. Eu fui orar. Falei: Deus, não é assim que é para ser. É para ser tudo certinho, bonitinho. Eu tenho que fazer como manda o figurino. Eu tenho que namorar, eu tenho que noivar, eu tenho que casar, cada um no seu cantinho. Eu não posso fazer isso. E o Senhor falou com a minha mãe: não perde a sua bênção. Eu falei: amém, eu vou. Chorei 3 dias na casa de uma amiga. Quando ele voltou de férias, fomos morar na casa dos pais dele. 11 meses na casa dos pais. Os primeiros meses estava maravilhoso. Dali a pouco começaram as tribulações. Falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? Quero ir embora. Não embora do país, mas eu quero ir embora daqui dessa situação. Mas ali o Senhor foi me forjando, ali o Senhor foi me amadurecendo, ali o Senhor foi
me transformando, me ensinando a ser mulher sábia que edificasse meu lar. Foi me ensinando a ser a mulher da Bíblia que eu buscava no Senhor, porque eu orava antes mesmo de conhecê-lo. Eu falava: Deus, me ensina a ser essa mulher que a Bíblia tanto fala. E o Senhor foi me moldando, foi me tratando. Meu marido completamente ateu, não acreditava em nada, não pedia oração, não queria casar. Escutei que eu estava no mar de lamas. Assim eu escutei um dia. E eu falei: Senhor, segura na minha mão, me ajuda. Porque se for para sair disso aqui, que o Senhor me tire. Mas saia de cabeça erguida. Os dias foram se passando, os meses foram se passando, compramos nosso apartamento, a situação cada vez pior na casa dos pais. Tivemos muitas desavenças, muitas mesmo, o cristal quebrou, mas eu mantive de joelho todos os dias. Eu orava, eu clamava, eu pedia, eu suplicava e o Senhor ouviu. Logo viemos para nossa casa, construímos o nosso lar, o nosso apartamento, que é onde tudo começou. Aqui onde foi as arestas sendo aparadas, um conhecendo ao outro, um moldando o outro, meu joelho sempre no chão, eu sempre em oração. Momentos de desistência, de querer ir embora, muitas desavenças, porque somos diferentes porque somos de gênero diferente, temos uma criação diferente, temos uma cultura diferente. E os atritos vieram e o meu joelho sempre no chão, sempre em oração, buscando no Senhor a resposta. Muitas vezes com muita vontade de desistir, de sair, de falar: eu não quero mais, isso aqui não é para mim, eu mereço muito mais. Mas o Senhor sempre teve um plano e um propósito. Um belo dia, Ele me pergunta quem é o Criador. Um belo dia, Ele me pede para orar e as coisas começaram a acontecer. Durante o ano de 2023 e 2024 foram os piores anos da minha vida aqui dentro. Se diz terra que filho chora e mãe não vê. Mas eu sempre em oração, buscando no Senhor. No ano de 2024 para 2025 estávamos no Brasil. Ali nos últimos dias, antes de voltar para a Holanda, já tínhamos decidido que não íamos voltar como um casal. Cada um ia para sua casa, procurar um canto. E eu fui fazer uma oração. Orei ao Senhor, entreguei, renunciei, tirei as minhas mãos e falei: Senhor, eu não quero mais. Se for da vontade do Senhor que eu saia, que eu comece tudo de novo, eis-me aqui. É a tua vontade que eu quero para a minha vida e não a minha. Depois dessa oração, nós passamos a virada do ano juntos. A gente falou algumas coisas um para o outro, né, em amor. Não foi briga, não foi discussão, foi uma virada de ano super tranquila. Mas tínhamos decidido que não íamos mais voltar como casal e que cada um ia para o seu cantinho. E eu não sei o que aconteceu. Num determinado momento ele começou a ficar muito agitado. E eu falei: vamos orar para acalmar. E ele falou: não, eu não quero separar. Nós vamos seguir juntos. Eu falei: amém. O Senhor sabe de todas as coisas. E viemos embora. Foi uma bênção a virada de 2024 para 2025. O ano de 2025 foi um divisor de águas. Muitas coisas mudaram aqui dentro da minha casa, no meu relacionamento. Um dia uma amiga me levou a fazer um mapa de visualização daquilo que eu queria para o meu futuro. E ali eu desenhei uma igreja, as alianças, eu e ele de noivinhos. Coloquei escrito casamento, coloquei as mãos de Deus por cima, visualizei. E outras coisas também nesse mapa. Mostrei para ele e começamos a orar todos os dias sobre esse papel. Oramos sobre esse papel todos os dias. Ele começou a pedir oração, ele perguntou quem é o Criador. Sobre esse mapa, muitas coisas têm acontecido, porque em 2025 eu renunciei, eu entreguei, eu busquei no Senhor todas as coisas. Não foi mais a força do meu braço, era realmente a vontade do Senhor para minha vida.
crendo sempre no plano e no propósito de Deus. E para esse ano de 2026, o Senhor respondeu às orações, o Senhor fez um milagre para um homem que dizia que jamais iria casar, que jamais iria usar uma aliança, que casar era caro, que isso nunca ia fazer parte da vida dele. Ele levanta um dia e fala: nós vamos casar hoje. Deus usou de estratégias, de momentos, de ideias, de planejamentos e trouxe o casamento para me abençoar, para realizar um sonho, para dizer: filha, eu ainda estou aqui com você, eu sempre te cuidei, sempre te zelei, sempre respondi as suas orações, o Senhor sempre respondeu as minhas orações. Mesmo que fosse um não, mas era a oração respondida. E hoje estou aqui, casada, muito bem casada, testemunhando o amor, a fidelidade, a bondade, o favor de Deus sobre a minha vida. O Senhor usa muito meu marido para me abençoar, porque eu creio muito nisso. Por mais que ele não tenha ainda aceitado Jesus, por mais que ele ainda não tenha se rendido aos pés do Senhor, por mais ainda que ele não tenha confessado o Senhor, eu ainda creio e eu declaro todos os dias que ele sim se renderá ao Senhor como servo fiel, porque assim eu creio. Assim foi comigo um dia, eu também estava na mesma situação que ele, eu também não acreditava, eu também apontava dedos, eu também julgava. E um dia o Senhor me transformou. E dentro do meu relacionamento com Ele, o Senhor me transformou ainda mais. O Senhor tem me transformado numa mulher segundo o coração dEle, tem me tratado, tem me transformado para ser realmente a mulher que a Bíblia nos chama a ser. A auxiliadora, a ajudadora, a que ora, a que estende a mão, a que zela, a que cuida, a que santifica o homem dentro de casa. Então, essa mensagem de hoje é para você, mulher, para te encorajar, para levantar a sua fé, para você não deixar de crer que milagres do Senhor acontecem todos os dias, que muitas das vezes nós precisamos chamar à existência o nosso milagre. Eu orava todos os dias, eu chorava, eu orava, sabe? Muitas das coisas a gente planta no choro, mas a gente colhe com alegria. Então, assim, a palavra ela é muito real, ela é muito viva, sabe? Se a gente realmente viver aquilo que o Senhor fala, a gente vai colher maravilhas, a gente vai ver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Nós vamos viver isso. Então eu chamo você, mulher, a orar, sabe? A buscar no Senhor aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você, sabe, visualiza para sua vida. Seja um casamento, seja um emprego, seja um filho, né? Filho nunca esteve nas minhas orações, eu nunca desejei maternidade. Ai, não sou um monstro. Não, mas existem mulheres que foram chamadas para ser mãe. E eu não tenho esse chamado comigo, eu não sinto essa vontade da maternidade. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Mas o sonho do casamento, de ter o meu parceiro, meu companheiro de vida, sabe? Muitas das minhas amigas acompanharam os meus choros, as minhas orações, as minhas desistências, as minhas reclamações. E muitas delas sonharam comigo muitas vezes, sabe? Por muitos anos. São muitos anos. São muitos anos. Então, eu te chamo a orar, te chamo a chamar à existência aquilo que você quer, exercer a sua fé, sabe? Para que o seu milagre aconteça. E eu creio que um dia ainda vou voltar aqui testemunhando que ele aceitou o Senhor, que ele se prostrou, que ele se rendeu, que ele é um levita do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, do seu marido, de quem quer que seja que você, pelo que quer que seja que você esteja orando. Eu declaro vida, sabe? Declare vida. Um dia eu estava fazendo café com fé e veio muito forte e agora isso me chamou a atenção sobre
declarar, profetizar sobre o vale de ossos secos. Que você possa gerar vida nesses ossos secos e declarar, sabe? A gente vive da palavra, né? Deus, Jesus é o verbo é a palavra. Então, eu te chamo a existência do seu milagre. Vamos chamar a existência do seu milagre, assim como eu chamei o meu. Muitas das pessoas pensavam, mas eu achava que você era casada. Eu chamava ele de marido. Eu chamava ele de marido todos os dias, eu falava para todo mundo, é meu marido assim, meu marido assado. As pessoas me olhavam meio torto porque ele não era o meu marido, porque eu não estava registrada. Mas ele era o meu marido, sempre foi. E eu sempre falava, Deus, esse aqui não vai ter outro. Vai ser esse aqui pro resto da minha vida. Ele é o último da minha vida a passar pela minha vida. Eu não quero o outro, é esse aqui. Se não for esse, Senhor, eu viverei para o Senhor independente. Eu falava assim com Deus, sabe? A intimidade com o Senhor, ela gera respostas. A oração de coração limpo para o Senhor, ela gera milagres. Então, eu precisava vir contar esse testemunho. O meu casamento é um milagre de Deus. Deus usou estratégias, Deus usou momentos, né, pessoas para movimentar esse milagre acontecer. Então, quero deixar isso, uma palavra de incentivo para você. Creia no Senhor, tenha fé, que tudo coopera para o bem daqueles que buscam ao Senhor. Isso, fica para vocês neste domingo, meu testemunho de milagre do meu casamento. Tô aqui casadíssima, ainda com o meu buquê. Não joguei buquê, porque nós fizemos o registro no civil, fizemos um brunch aqui em casa. Foi maravilhoso. Eu orei tanto pelo momento. Eu falei, Senhor, que a tua presença esteja ali, que as pessoas estejam alegres, que seja um momento assim de paz, sabe, de alegria, das pessoas viverem esse momento conosco, assim, no íntimo, no profundo, sabe? Tiveram pessoas que realmente nos amam aqui e pessoas que realmente oraram por nós, que estiveram na nossa história desde o princípio e foi assim, foi maravilhoso o dia. E eu vi a mão do Senhor a todo momento e eu ainda vejo a mão do Senhor. Hoje meu marido chama para orar, hoje meu marido chama para ir para a igreja, por mais que ele não entenda, ele chama para ir, ele quer estar com as pessoas. E aos poucos o Senhor vai transformando, porque não é da noite para o dia, não é enfiando goela abaixo, não é confrontando, afrontando, não é nem confronto, às vezes o confronto também nos amadurece, mas é o afrontar, né, desrespeitoso com o companheiro que muitas vezes o Senhor deixa de agir. Então, que nós possamos buscar a sabedoria de Deus na palavra dele, que nós possamos ser a mulher segundo o coração do Senhor, que nós sejamos a mulher que edifica a casa, que auxilia, que ajuda, que ora. E é isso. Obrigada por me assistir até esse momento, por ouvir o meu testemunho e que você também tenha fé e acredite que milagres acontecem todos os dias. Basta orar, crer, confiar. É isso. Fique com Deus. Até a próxima. Nos vemos nos próximos episódios do nosso Café Caos MKVK. Bye!